A esperança de Anthony está estremecida. Não é fácil passar essa situação. Desculpa. Ele busca uma resposta definitiva. Quer saber se o ator Francisco Coco é ou não o pai dele. É cansativo, mas é um preço que eu tô pagando, né? Por essa decisão, por querer saber a verdade. Só há uma saída para pôr fim a essa angústia. Então, vamos fazer o DNA. Faz o DNA, sabe a verdade e pronto. Mas Francisco Coco tem dificultado esse caminho. Ele realmente vem fazendo de tudo para que esse exame não seja feito. Eu não quero o dinheiro dele. Anthony Júnior vive nos Estados Unidos com a mulher. Já fez trabalhos como ator e modelo. Hoje trabalha numa rede hoteleira. Há 4 anos ele descobriu que poderia ser filho de Francisco Coco. Esta foto da mãe dele, Neila, com o ator, segundo Anthony, seria um dos indícios da paternidade. Francisco Coco é um dos mais famosos atores da televisão e do cinema no Brasil. Teve 3 filhos de 2 casamentos. Agora, curte os 3 netos e é ativo em vídeos na internet. Olá, bom dia, boa tarde. A foto em que Francisco Coco aparece ao lado da mãe de Anthony, Neila, teria sido tirada em 1978, em um encontro deles no Rio de Janeiro, 1 ano antes de Anthony nascer. Joyce, tia de Anthony, confirmou que um dia em casa viu a irmã dela, Neila, com a foto na mão, dizendo que tinha tido um relacionamento com o ator. Ela falou assim: eu almocei com ele, eu transei com ele. Só que o termo namorei, eu usei, é para aliviar um pouquinho essa palavra. A mãe teria escondido a foto da família. E por mais de 20 anos, Anthony achou que era filho deste homem, Antônio Tavares, que foi casado com a mãe dele. Na separação do casal, Anthony soube que o pai que o criou, na verdade, tinha se casado com a mãe já grávida de outro homem. Ele falou só: você não é meu filho biológico. E me mostrou o DNA. Começava aí uma luta para descobrir quem é o verdadeiro pai. A única coisa que eu quero saber é a minha origem biológica. Para Anthony, as semelhanças físicas entre ele e Coco seriam uma prova da paternidade. A mãe vive em Juiz de Fora e não apoia a investigação do filho. E ela não relata. Nós da família acreditamos que teve um acordo. Sabe? Por que ela não fala? Eu só queria saber a verdade. Muito bem. Vai chegar ao fim, uma das histórias que mais chamaram a atenção na televisão brasileira nos últimos anos, envolvendo um grande ator. Você que acompanha novelas, Francisco Coco está numa prateleira diferenciada entre os grandes nomes aí. Aqueles nomes que tem, por exemplo, Tony Ramos, Lima Duarte, Fagundes e Francisco Coco. Tarcísio Meira. Tarcísio Meira, né? Que também e Francisco fazia... Coco. É um time, né? Vamos lá. Exclusivo agora, então, o resultado do exame de DNA feito pelo Francisco Coco com o Anthony Júnior. O Anthony acredita ser filho do ator. Olha essas fotos, gente. Eu fico impressionado. A Keila estava chamando a atenção para essas fotos mais antigas. Dá uma olhada, ó. Lado esquerdo, o Anthony, lado direito, o Francisco Coco. Ele é muito parecido com o Francisco Coco na época de Pecado Capital, em que ele fez o mocinho de Pecado Capital. Bem parecido mesmo. Lombardi, quando a gente faz essa fusão de fotos e coloca essa foto misturada... Uma pessoa só, né? Ó, quer ver? Ó, aí eles estão separados. Aí a gente fez uma fusão. É uma pessoa só, né? É impressionante a semelhança. Formato de incrível. rosto, os olhos, nariz. Mas o Anthony não procurou o Francisco Coco por ser parecido. Ele procurou o Francisco Coco porque ele ouviu uma história. Exatamente. História da mãe. História da mãe. Que diz que teve um relacionamento com
o Francisco Coco. Ele viu até uma foto, né, da mãe com o Francisco Coco num restaurante, né? E o Coco resolveu fazer o exame. O que mais surpreendeu nessa história é que o Coco resolveu fazer o exame, ir ao laboratório, realizar o exame de DNA. Olha essa imagem, ó, Keila. É o Anthony conversando com o Francisco Coco dentro do laboratório. Verdade. Diz que o Francisco Coco foi muito gentil com ele. Olha lá, ó. Agora o Francisco Coco relutou um pouco até chegar a esse ponto. As duas, já faz 2 anos, né, Relutou, Lombardi, né? Que ele estava tentando esse exame, ele alegou aí problemas de saúde e tal, ele relutou. Na fotografia, ele de boné ali, ó. O Anthony sorrindo, eles tiveram uma conversa amistosa, educada. O Francisco Coco foi muito atencioso e o Francisco Coco argumentou para ele por que ele relutou em fazer o exame. A gente vem de uma pandemia, ele teve problemas de saúde, tem uma questão familiar envolvendo porque tem os outros filhos. Tanto que os filhos e o advogado estavam presentes, estavam juntos com o Francisco Coco nesse dia do exame. O Francisco Coco chega com os filhos. Os filhos e o advogado. Bom, o Balanço Geral teve acesso a todas essas informações. Ele vai ao laboratório, eles realizam os 2 exames. São 2 exames. O resultado já saiu. O resultado é a prova. O outro é a contraprova. Né? Exatamente. O resultado já saiu. É sempre feito assim, né? Você faz... Sempre tem, Lombardi? Isso o Lombardi pode explicar. Sempre tem. Tem 2 exames, até porque para se certificar mesmo. Então, o primeiro, X. O segundo, não. Aí o segundo elimina. Tanto é que nós tivemos um caso recente que teve primeiro, segundo e ainda o jeito que é o terceiro. Então, mas é que algumas vezes o resultado sai inconclusivo. Nesse caso, não saiu inconclusivo, saiu conclusivo. Saiu conclusivo. O Anthony é filho do Francisco Coco ou não? Essa é a pergunta. O Francisco Coco é o pai do Anthony ou não? Essa história da suposta paternidade já está se arrastando há anos, 3, 4 anos. O advogado nos informa que o Anthony veio ao Brasil 3 vezes por conta disso. O Francisco Coco não compareceu nos outros exames, alegou os problemas de saúde. Tá com quantos anos o Francisco Coco? 89 anos. 89. Mas olha, não querendo defender, mas nesse período mesmo, nos últimos 3 anos, o Francisco Coco esteve até internado. Teve algumas internações, decorrências de pneumonia, alguns problemas de saúde. O Anthony soube em 2018 que o artista poderia ser o pai dele. Depois de descobrir que o homem que o criou não era o seu pai biológico. A tia do Anthony, que era a única que sabia da história, contou para ele que a mãe dele teve esse breve romance com o Francisco Coco. Que ela teria saído de Minas Gerais para passear no Rio de Janeiro em 1978. Bom, ele ingressou com essa ação em julho de 2020. O Anthony, a gente tem o Anthony falando com a gente, explicando isso. O Anthony fala com a gente junto com um advogado. Isso foi antes de saber o resultado. Dá uma olhada como foi o encontro com o Francisco Coco. Olá, amigos do Balanço Geral. Estamos na investigação de paternidade do meu suposto pai, Francisco Coco, no qual tivemos a presença do Francisco Coco com os filhos e de uma forma amigável fizemos a coleta genética. O Francisco, aquela pessoa que nós sempre tivemos a visão de uma pessoa carismática, ele não foi diferente, esteve no local, conversamos, me fez perguntas como a minha vida nos Estados Unidos e eu pude cumprimentar os filhos. E agora estamos aguardando o desfecho desse DNA. Foram coletados os exames de material genético, tanto do Anthony como do Francisco Coco, em 2 laboratórios. E agora nós estamos aguardando o resultado desses 2 laboratórios. Assim que nós tivermos o resultado do DNA, nós traremos aqui para vocês, em primeira mão. E nós já temos o resultado aqui em nossas mãos. Inclusive, eu acabo de receber uma informação de que o Francisco Coco vai falar com a gente sobre, inclusive, o resultado do teste. Já é uma conversa com o Francisco Coco pós-resultado. Não é isso? Resultado em mãos. Bom, vamos fazer o seguinte. Já vamos revelar se é ou não. Chegando agora o resultado
do Antony e do Francisco Coco. Só pra você ter uma ideia como é que tá, eu sei que você tá em casa falando assim, pô, Gotino, fala logo. Minha esposa mandou uma mensagem aqui, ó. Você viu aqui? Eu vi. Aqui, ó. Ele é filho, né? Ele é filho. E eu respondi o quê? Vai esperar, vai esperar. Vai esperar. Não posso entregar a batatinha antes. Seguinte. Ele é filho do Francisco Coco ou não? O resultado tá aqui. Quem tem as informações é Keila Gimenez. Ela é quem vai anunciar. Detalhe, o ator Francisco Coco compareceu no laboratório de coleta de DNA. Depois de algumas tentativas frustradas, ele alega problemas de saúde. A Keila confirma que ele teve, sim, problemas de saúde. Conseguiu passar por essa pandemia, que não foi fácil. Ali eles conversando. O resultado vai ser revelado agora. Ele é ou não? Você acha que é ou não, você que está em casa? Coloque as fotos, por favor. Francisco Coco de um lado, Antony do outro. Pegaram fotos até com a inclinação semelhante ali. Eles são muito parecidos. Francisco Coco teve contato pela primeira vez com o suposto filho agora, nesses últimos dias, para fazer os exames. O Antony ficou muito feliz ao encontrá-lo. Tiveram uma conversa amistosa, falaram sobre a vida do Antony nos Estados Unidos. E o Antony falou, eu não quero nada. Eu só quero saber se eu sou seu filho e eu quero carregar o seu nome comigo. E o Francisco Coco foi lá e teve uma conversa muito legal. Parabéns pro Francisco Coco. Dá tempo nessa vida de você fazer as coisas. Ah, não fez, agora fez. É porque não faz, fica sempre aquela interrogação. Não, e aquela confusão. Vamos lá. Já resolve. Keila isso, Gimenez vai revelar. É ou não é? É agora. Para de enrolar, Keila. Só você que enrola. Eu vou ler a conclusão. Como é na verdade, de um laboratório, tem alguns termos aqui que são mais complicados, mas eu vou ler direitinho e vou falar qual é a conclusão. Vamos lá. De acordo com as 23 regiões autossômicas analisadas e baseando-se nos princípios de transmissão mendeliana de caracteres hereditários, foram observados 10 incoerências alélicas entre o perfil genético do filho investigante, Antônio Januário Tavares, o Antony, e o perfil genético do suposto pai, Francisco Coco. Então, de 23, 10 não bateram, 13 bateram. 13 bateram. O que quer dizer isso? Tendo como verdade as informações de identificação de todos os envolvidos, a procedência das amostras analisadas, as considerações técnicas e científicas descritas na metodologia, bem como as exclusões alélicas identificadas, conclui-se que... É agora. A resposta, isso já dura anos. Isso chamou conta de todo o Brasil. A resposta vem agora na voz de Keila Gimenez. O suposto pai, Francisco Coco, não é pai biológico do filho investigante, Antônio Januário Tavares Júnior. Na tela, por favor, o suposto pai, Francisco Coco, não é o pai biológico do filho investigante, Antônio Januário Tavares Júnior. Neste primeiro exame, Francisco Coco não é o pai. O Francisco Coco, inclusive, vai falar com a gente e eu já vou adiantar para você que a história não terminou. Eu explico por quê. Antes nós temos o que o Francisco Coco fala sobre o assunto. Sobre o assunto, ele fala sobre a gente, sobre tudo isso que está rolando. Vamos lá, coloca pra gente aqui. Olha lá, Keila. Teve um encontro, foi muito amistoso. O resultado do exame é negativo. Bom que ficou tudo devidamente esclarecido. Essa é a frase de Francisco Coco para o nosso produtor Danilo Carvalho. O Francisco Coco ainda disse que tem o segundo exame, a contraprova. E é verdade. Inclusive, o advogado de Antony conversa com a gente agora sobre esse resultado e ele traz duas informações relevantes. Você vai ver agora o advogado Roberto Guastelli falando. Primeiro, por que não terminou com esse resultado? E segundo, o Antony está arrasado com essa informação que ele já possui. Dr. Roberto Guastelli, por favor. Boa tarde, Gotino, e a todos os telespectadores do Balanço Geral que estão nos assistindo.
Gostaria de informar que acabou de sair, né, o resultado do primeiro exame de DNA que foi colhido entre meu cliente Anthony Júnior e Francisco Coco, o suposto pai dele. Infelizmente, a notícia não é boa para meu cliente. O resultado desse exame de DNA deu negativo, mas temos que aguardar também o resultado do segundo exame, né, que demorará até 30 dias para sair. É uma contraprova desse exame. Muito bem, doutor. Mas este primeiro resultado, ele já é muito importante. Lombardi, você acompanhou nesses últimos anos a jornada do Anthony, que é um rapaz muito bacana. É um rapaz muito bacana e ele não acreditou ser filho por ser parecido. Ele acreditou ser filho por conta de uma história que o envolveram. E a informação que nós temos é que ele está abatidíssimo, abaladíssimo. Ele está frustrado, ele está destruído porque ele passou a acreditar nesses últimos anos nisso. Então, apesar desse exame de contraprova que vai sair daqui a 30 dias, mas a conclusão desse laudo aí, ela é taxativa, viu, Gotiro? Dá uma lida pra você ver de novo. Eu prestei muita atenção no que a Keila falou. De acordo com as 23 regiões analisadas, baseando-se nos princípios de transmissão de caracteres hereditários, eles observaram 10 incoerências entre o perfil genético do filho, investigante, Antônio Januário Tavares, e o perfil genético do suposto pai, Francisco Coco, é genético. Então, tem muitas incoerências, o que leva a crer, o que leva à conclusão que o Anthony não é filho do Francisco Coco. Francisco Coco é um cara que foi feirante, é um cara que veio de baixo, virou ator, virou galã, muitas novelas. Ele ficou muito arrasado com tudo isso, porque ele teve embates na família. Claro. Pai, e esse filho? Você imagina os filhos perguntando, pai, e esse rapaz? Ele é seu filho mesmo? Ele é seu né? filho mesmo, exatamente. É um desgaste para todos os lados, né? Foi um desgaste muito grande. E eu digo, Francisco Coco sempre de uma educação muito grande com a nossa equipe, com a nossa produção, nunca se negou a falar, a responder. Então, vou pedir inclusive para os julgadores da internet não irem lá fazer fusquinha no Anthony. Não, ele está no direito dele. É um rapaz que precisa, sabe do que agora? De carinho. De apoio, de carinho, de um abraço. Não, e foi uma história que contaram pra ele. Contaram pra ele. Ele foi envolvido nisso. Ele foi envolvido, ele não inventou do dia pra noite a história. E você veja que ele acreditava tanto que ele veio 3 vezes nos Estados Unidos. 3 vezes. Você não vem dos Estados Unidos à toa. Aqui. Ele não é um aventureiro, o cara tem a vida dele lá, tem a família dele lá. É apenas pra ele abriu mão de algumas né? coisas lá nos Estados Unidos, inclusive, para vir ao Brasil, lutar por isso. O advogado muito competente, o Dr. Roberto Guastelli, lutou muito por isso, justamente para ter essa resposta. É isso. Só que eu fiquei triste com isso. Ele está muito arrasado, agora está muito abalado, não quer conversar com ninguém, quer ir embora logo do Brasil. Mas o advogado disse, tem que aguardar esse segundo resultado, que vai sair em 30 dias. Que é o praxe, né? A contraprova é o praxe para ele, aí elimina tudo, né? Elimina tudo completamente. Mas que as pessoas possam entender e respeitar agora, né? E respeitar o menino aí, o Anthony, porque ele tá realmente muito arrasado. Parabéns pro Francisco Coco. É isso aí. Parabéns. É isso, Francisco Coco, um beijo para você, pro Anthony também, que a gente teve a oportunidade de conhecê-lo. Um cara muito bacana, que acreditava mesmo. Não era um oportunista, um aventureiro, não era. Era uma pessoa, como eu disse a Keila, que acreditava ser filho do Francisco Coco. É o meu caso. É o teu caso o quê? Porque eu só tô esperando nós dois ir lá, né? Você acha que você é filho do Gotinho? Não, eu acho não, eu tenho certeza. Olha o tamanho da minha barriga. Judite, Olha o tamanho da minha barriga. tua barriga. Você comeu pudim. Judite, quando eu cheguei aqui, você já estava aqui.